Mega Mortes. Sou Carlos Trabalho. No canal O Horror que Virá, veja a seguir. Alguns relatos de mortes cruéis e impiedosas. Olá pessoal e bem-vindos de volta ao canal O Horror que Virá. Aqui todas as semanas cobrimos as histórias mais trágicas. No vídeo desta semana, estamos apresentando algumas das mortes mais bizarras que já abordei até agora. Isso não significa necessariamente as piores em termos de macabro, mas sim as que mais me marcaram por um longo tempo após fazer o vídeo. Este é um episódio extra esta semana, então fiquem ligados para as mortes mais bizarras. Sem mais delongas, aqui estão algumas das piores mortes bizarras que já abordei até agora. Homem da cola. Todos nós temos aquela lição constrangedora na escola que, olhando em retrospecto, definitivamente precisávamos, mas claramente nesta história, esse homem não aprendeu nenhuma lição. Em agosto de 2021, um homem de 25 anos chamado Salman estava passando um tempo de qualidade com sua parceira no Hotel Amber, em Ahmedabad, uma cidade no estado oeste da Índia. Salman e sua parceira eram usuários crônicos de drogas, viciados em cheirar cola de epóxi. Eles sempre carregavam isso consigo e inalavam para ter uma rápida sensação de euforia. Enquanto os dois passavam um tempo sozinhos juntos, eles começaram a cheirar a cola como se não houvesse amanhã. Quando perceberam que não tinham nenhum método contraceptivo, Salman teve a ideia épica de usar a cola. Ele pensou que, se colasse seu órgão genital, sua parceira não engravidaria. Que ideia sem noção! Sem pensar muito, ele aplicou a cola de epóxi em seu órgão genital e prosseguiu. O casal completou sua missão, resultando em uma conclusão que posso imaginar ser muito dolorosa. E foi isso. No entanto, no dia seguinte, a equipe do hotel chegou cedo ao trabalho e encontrou Salman inconsciente nos arbustos do lado de fora do hotel. Uma ambulância foi chamada e o levaram para o hospital, onde descobriram a contracepção improvisada. Foi terrível. Eles não conseguiram removê-la de seu corpo, que estava inchado e com a pele amarelada. Apesar dos esforços dos médicos, ele não pôde ser salvo e faleceu naquela noite devido à falência de múltiplos órgãos. Uma investigação sobre sua morte está em andamento, mas supõe-se que ele não conseguia urinar, o que levou a sua bexiga a explodir, resultando em sua morte. As autoridades indianas emitiram um aviso para que todos evitem usar supercola como método contraceptivo, mas a vida de alguém terminou em uma situação extremamente bizarra. Essa história horrível nos leva para o próximo relato, Inferno, na Terra. 1998, na padaria Harvest Time, em uma cidade chamada Walsall. Trabalhando na padaria em 1998, estava um homem de 47 anos, chamado David Meyers. Ele era o responsável pela manutenção geral da padaria e estava disponível para resolver vários trabalhos em torno da fábrica. A padaria Harvest Time foi aberta em Leicester em 1800 e em 1998 empregava mais de 400 pessoas, produzindo pães para grandes supermercados. Em maio de 1998, enquanto as bandejas de massa entravam nos enormes fornos com 75 metros de comprimento, ocorreu um problema crítico repentinamente. Algo havia caído dentro do forno, e a empresa estava realmente preocupada que isso pudesse ficar preso nas máquinas e danificar completamente o interior do forno. Então, eles precisavam consertar o problema urgentemente. Inicialmente, consideraram contratar um especialista para desmontar o forno, mas acabaram decidindo que fariam o reparo internamente. Pediram a David que acompanhasse o engenheiro nessa tarefa, algo que ele nunca havia sido solicitado a fazer antes. No começo, ele não queria fazer isso, mas a empresa ofereceu uma atraente recompensa financeira, então ele concordou. Na fatídica manhã, por volta das 9 horas da manhã, David chegou ao trabalho e encontrou-se com 2 engenheiros. Um engenheiro sênior que supervisionava tudo e outro engenheiro que o acompanharia no interior do forno. Naquela manhã, o forno havia estado assando pão a noite toda, então a primeira coisa que fizeram foi desligá-lo e esperar que esfriasse. Os fabricantes do forno haviam informado à administração que essa operação deveria ser realizada por pelo menos 4 homens em um período de 12 horas.
No entanto, a empresa perderia 1.000 libras, ou seja, em média R$8.000 para cada hora em que o forno não estivesse assando pães. Para economizar, decidiram utilizar ventiladores industriais para resfriá-lo mais rapidamente, e para evitar gastos, os gerentes decidiram que poderiam entrar pelo acesso de entrada, evitando a remoção das laterais do forno. Algo que mais tarde lamentariam enormemente. Apenas 2 horas após desligarem o forno, às 11 horas da manhã, Ian e David vestiram trajes finos de proteção térmica, com capacete e luvas, e joelheiras e cotoveleiras protetoras. Com seus walkie-talkies, eles cuidadosamente se arrastaram sobre a esteira ainda em movimento e deixaram que a esteira os levasse para dentro. Apenas 5 minutos depois de entrar, gritos frenéticos começaram a vir pelo rádio, dizendo que o forno estava muito quente. A última coisa que foi ouvida foi: "Tirem-nos daqui", em um pânico total. O engenheiro estava tentando reverter a esteira, mas para seu horror absoluto, percebeu que era um sistema de sentido único e que não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer. Os 2 homens não tiveram outra opção, senão continuar até o outro lado. Uma agoniante espera de 17 minutos depois, finalmente conseguiram abrir o forno com a ajuda de uma alavanca e o técnico foi retirado de lá. Infelizmente, ele estava completamente queimado da cabeça aos pés e desmaiou, morrendo ali mesmo no chão da fábrica. David, no entanto, não foi encontrado em lugar nenhum. Ele permaneceu preso na maquinaria e teve que ser libertado pelo corpo de bombeiros naquela noite. Uma autópsia revelou que os 2 homens haviam quebrado a maioria dos ossos e sofrido queimaduras terríveis em 80% de seus corpos. Investigadores logo descobriram que o forno deveria ter sido deixado para esfriar por pelo menos 12 horas antes que alguém pudesse entrar. Para piorar, se qualquer um deles tivesse olhado para os medidores de temperatura antes de entrar, teriam visto que a temperatura estava acima de 100 graus Celsius, o suficiente para ferver água. Os 2 homens passaram por um inferno na terra. Em seguida, a atenção se voltou para quem era responsável. Os pais de David levaram a empresa a tribunal determinados a conseguir justiça para o filho. Algo que nunca deveria ter sido permitido aconteceu. Se a empresa tivesse assumido a responsabilidade devida, eles teriam percebido o quão perigoso estava. No tribunal, ficou determinado que a tragédia ocorreu porque a empresa colocou a produtividade acima da segurança. A empresa e 3 de seus diretores se declararam culpados de 2 acusações de não fornecer um sistema de trabalho seguro. A empresa Harvest Time foi multada em 600.000 libras, enquanto o diretor administrativo de plantão também foi multado em 20.000 libras. Embora a padaria Harvest Time tenha feito o possível para melhorar suas medidas de segurança, os lucros despencaram para uma baixa recorde e em 2005 e 2005 eles fecharam suas portas definitivamente, levando 400 funcionários consigo. Pesadelo do elevador. Pesadelo no elevador. Em 30 de janeiro de 2016 era um dia como qualquer outro para 2 trabalhadores de manutenção, quando foram chamados para consertar um elevador quebrado em um prédio de apartamentos em Xi'an, China. Eles chegaram ao prédio e seguiram até o elevador, que estava suspenso entre o 10 degree e 11 degree 10º e 11º andar do edifício. Olhando de cima, viram que o mecanismo do cabo estava quebrado. Com cuidado, eles se abaixaram e descobriram que era um trabalho grande demais para ser concluído naquele dia. Como estava prestes a ser o Ano Novo Chinês, e como muitos outros, a dupla estava ansiosa para voltar para suas cidades natais para celebrar. Então decidiram encerrar o trabalho por aquele dia e planejaram retornar mais tarde para consertar o elevador. Antes de sair, eles gritaram para o elevador para verificar se alguém estava lá dentro, mas não obtiveram resposta. Então, eles desligaram a energia do elevador e colocaram outro em funcionamento antes de irem para casa. 36 dias depois, em 7 de março, os 2 trabalhadores de manutenção voltaram ao apartamento para consertar o cabo. Um deles ficou no 10 degree 10º andar e esperou que o elevador descesse, enquanto o outro subiu ao topo para consertar o cabo. Depois de consertado, eles baixaram o elevador para a posição correta no 10º andar e pediram para a energia ser ligada novamente. As portas se abriram para revelar uma cena de pesadelo dentro do elevador.
Estava lá o corpo em decomposição de uma mulher de 43 anos, chamada Wu, uma moradora do prédio. Ela havia morrido semanas atrás e, examinando o local, era uma cena absolutamente trágica. Havia centenas de marcas de arranhões onde ela havia tentado desesperadamente abrir as portas, apenas para descobrir que elas estavam entre os andares. Ela destruiu suas mãos no processo. Só posso imaginar o que ela deve ter passado naquele elevador, sozinha, na escuridão, frio e silêncio. Se alguém estivesse em casa, seus pedidos de ajuda provavelmente foram abafados pelo piso. Deve ter sido o suficiente para deixar qualquer um insano, e sem água ou comida, teria sido uma situação agonizante e lenta. As notícias se espalharam e surgiram perguntas. Primeiro, por que a família dela não a reportou como desaparecida? Bem, foi relatado que Wu tinha uma deficiência mental, e sua família acreditava que ela apenas havia se perdido. Eles a reportaram como desaparecida, mas não se preocuparam em procurá-la. Outras perguntas, no entanto, não foram respondidas tão facilmente. Quando a energia estava ligada, por que ela não conseguiu pressionar o alarme de emergência? E se sim, por que ela não o fez? Estava quebrado? Além disso, por que ela não respondeu a SOS homens gritando inicialmente? Outra pergunta perturbadora é: por que ela não estava com o celular para pedir ajuda? Ou por que ela não subiu pela abertura de segurança no topo? Estava trancada? Isso é apenas pura especulação, mas parece quase como se ela tivesse sido colocada lá. Os dois trabalhadores de manutenção deveriam ter aberto a porta do elevador para verificar se havia alguém lá dentro. Os moradores do prédio estavam muito irritados com a administração. Frequentemente levava semanas para eles resolverem os problemas relatados e eles culpavam a administração pela morte de Wu. Os moradores protestaram contra a administração do prédio e as autoridades locais tomaram medidas para substituir os responsáveis. A polícia, no entanto, tratou o caso como homicídio culposo, então a dupla foi presa e supostamente enfrentará acusações de homicídio culposo. Portanto, da próxima vez que você ver o elevador, talvez considere usar as escadas. Você nunca sabe, pode realmente salvar sua vida. Em 2007, um homem chamado Ian vivia sozinho em sua casa em Teesside, no Reino Unido. Ian era um membro ávido da Igreja Batista de Hardwick e o havia sido por 26 anos. Ele era um organista extremamente habilidoso, sempre tocando a música certa para cada ocasião, apesar de não ter sido treinado profissionalmente. Ele simplesmente tinha um ouvido para isso. Ele era descrito como um homem amigável e gentil, sempre pronto para ajudar. Em 26 de janeiro de 2007, várias ligações para o serviço de emergência foram recebidas, informando que um aspirador de pó barulhento estava funcionando há muitas horas e fazendo um barulho muito alto. Mas, como não era um horário socialmente aceitável para fazer algo a respeito, não puderam tomar nenhuma medida naquele momento. Quando a noite estava chegando ao fim, um amigo que não conseguia entrar em contato com Ian decidiu visitá-lo em sua casa para verificar como ele estava. O amigo chegou à propriedade e encontrou a porta destrancada. Ao entrar, ele seguiu o som do aspirador de pó e subiu as escadas para encontrar uma cena bizarra. O aspirador estava preso a um grande saco plástico transparente de onde todo o ar tinha sido sugado, e ao lado havia uma fita adesiva marrom. Dentro do saco estava Ian, nu e em posição fetal. Ele tinha as canelas amarradas com fita adesiva marrom e os pulsos presos por uma corrente prateada. Tragicamente, ele havia se embalado a vácuo. A polícia foi chamada e chegou às 22h40, desligando rapidamente o aspirador e declarando Ian morto. A causa da morte foi asfixia. Os investigadores não encontraram drogas ou álcool em seu sistema e concluíram que não conseguiam entender como alguém o forçou a entrar no saco. A declaração oficial dizia que Ian entrou no saco por conta própria, amarrou as mãos e os pés e depois ligou o aspirador de pó sabendo que não havia como pará-lo. Não havia sinais que indicassem que ele tinha a intenção de tirar a própria vida, mas é claro que não podemos ter certeza.
A polícia acreditava que isso foi um ato sexual bizarro que deu errado, e disseram que não encontraram circunstâncias suspeitas, mas essa história simplesmente não parece fazer sentido para mim. Aos 18 anos, um homem chamado Zaifa foi condenado a serviço comunitário após ser considerado culpado de causar ferimentos graves na Turquia. Ele estava cumprindo o serviço comunitário, mas decidiu que aquilo realmente não era para ele. Então, ele e 2 amigos planejaram uma maneira de escapar. Eles pensaram que, se ele estivesse no hospital, não seria capaz de comparecer. Então, procuraram formas de hospitalizá-lo e acabaram escolhendo a maneira mais ridícula possível. Eles decidiram atirar em Zaifa pelas costas, com 2 travesseiros amarrados nele, usando uma espingarda a queima-roupa. É um fato bem conhecido que as espingardas são letais em curta distância, devido à dispersão dos projéteis internos. Eles podem penetrar em tecidos, órgãos e até mesmo atravessar ossos. Sem pensar 2 vezes, os 2 amigos de Zaifa começaram a amarrar os travesseiros em suas costas e, antes que percebessem, puxaram o gatilho da espingarda calibre 12. Depois do disparo, eles o viraram para ver se estava tudo bem, mas ele estava sangrando muito e mal respondia. Eles o levaram às pressas para um hospital próximo, mas ele foi declarado morto na chegada. Os funcionários do hospital ligaram para a polícia e eles chegaram rapidamente, detendo os 2 amigos. Os 2 homens explicaram à polícia que estavam convencidos de que os 2 travesseiros impediriam que o projétil da espingarda o ferisse fatalmente. Uma declaração tão bizarra que chega a ser quase inacreditável. Um dos homens foi eventualmente libertado, enquanto o homem de 18 anos que puxou o gatilho foi condenado, mas não consegui descobrir a duração da sentença. Então, quando você estiver sentado em um carro comendo a sua refeição, talvez considere usar as escadas. Nunca se sabe, isso pode realmente salvar sua vida.